Pessoal, vocês já estão aí na tela com o meu número. Fiquem à vontade para já enviarem perguntas para o meu WhatsApp. Eu só peço que enviem perguntas pelo privado, não enviem em grupos, porque isso vai dificultar mais para a gente conseguir pegar as perguntas aqui, tá bom? Então, se vocês têm perguntas, enviem diretamente para esse número que está aí. Não enviem no grupo da mocidade ou em grupos paralelos da igreja, tá? Enviem de forma privada. Aqueles também que estão assistindo pelo YouTube, não enviem pelo chat do YouTube, enviem para esse número, que é o único acesso que vocês vão ter para fazerem perguntas, tá bom? Eu quero convidar de novo Reverendo Renan, Presbítero Diogo, para se juntar a nós aqui, para a gente começar esse segundo bloco. Agora sim vai ficar quente. Opa. Muitas perguntas muito boas. Eu queria começar, acho que de onde a gente parou, que é a ideia de limites e tudo mais, falando sobre a questão do escândalo, né? Muita gente usa essa palavra, escândalo. Eu posso beber se escandalizar alguém, né? E se eu tiver em algum ambiente com irmãos que não bebem, ou até, acho que é o que mais gera dúvida, se eu estiver num ambiente que não tem cristãos, pelo contrário, estão não cristãos, ambientes públicos, eu posso beber ou deveríamos nos abster para não escandalizar outras pessoas? Eu diria o seguinte, gente, e aí vocês podem estudar um pouquinho o texto de Romanos capítulo 14, que nós temos ali boas orientações sobre isso. Mas eu diria o seguinte, de novo, a questão não é beber, a questão é fazê-lo para a glória de Deus. Se você escandaliza alguém porque ultrapassou os limites, bem, você pecou, né? E se esta pessoa se escandaliza, mesmo você, ou se escandaliza só pelo fato de você beber, e não porque você ultrapassou os limites, é ela quem está pecando. Eu acho que a lei da caridade tem que ser dada a ambos. Quem bebe tem o direito de fazê-lo, biblicamente falando, e quem não bebe tem o direito de não fazê-lo. Mas tem que ter cuidado no que fala dos irmãos. Então, você pode beber publicamente, mas você deveria dar glórias a Deus. Essa é a questão. Se você o fizer, você não estará escandalizando seu ninguém. Se alguém se escandalizar com você bebendo para a glória de Deus, é a pessoa que está errando e não você. Então, essa é a questão. Fazê-lo para a glória de Deus. Há ambientes, há pessoas, há circunstâncias que talvez favoreçam o excesso ou influenciem as pessoas ao excesso. Então é perigoso. Talvez você, se você acha que está no limite, você deveria dar uma distância de segurança maior. Se você tem uma distância de segurança no ambiente familiar, imagine no ambiente público em que todo mundo está fazendo isso, pessoas estão ali para isso, as músicas vão influenciar, as pessoas vão influenciar. Você conseguiria beber para a glória de Deus? Dentro dos limites dele, desfrutando da dádiva de Deus? Essa é a questão. Fazer para a glória de Deus. Se você não consegue, você não faz. Você se resguarda. Se você tem receio de que vai ultrapassar, você se protege. Eu acho que é isso. Um acréscimo só para essa pergunta, que aí já responde algumas outras aqui. Um grupo de cristãos poderia ir a um bar para a glória de Deus, para beber em um bar para a glória de Deus? E aí eu acho que já é um plus para essa pergunta também, né? Se você quiser falar. Sabe o que eu penso? Que muitas vezes falta a nós, né, cristãos, uma visão missional da vida. O que eu quero, né, dizer com isso? É o seguinte, se você fosse ser um missionário num contexto transcultural, você faria uma leitura da cultura,
para ver a forma como você deve se portar naquela cultura. Ok? Então, lá não se usa roupa assim, você também, né, consente. Então, você faz uma leitura do ambiente para evitar barreiras desnecessárias à pregação do Evangelho. A cultura brasileira existe, e ela tem os seus tabus, ela tem os seus equívocos, né? E nós, apesar de não estarmos num contexto transcultural, mas nós somos missionários, nós estamos em missão aqui. E a gente precisa fazer essa leitura também da cultura, para ver qual vai ser a nossa melhor atitude, qual deve ser a nossa melhor postura aqui, nesse campo missionário que o Senhor nos colocou. Então, todo mundo, crentes e não crentes, tem essa noção proibicionista em relação ao evangélico, porque nós mesmos plantamos isso, não é? Então, eu penso que é necessário ter muita prudência para quando se for beber em público, porque nem sempre quem vai passar e ver você bebendo vai entender que está sendo feito para a glória de Deus. Nem sempre quem olha, num primeiro momento, vai entender que há moderação e que naquela mesa o álcool está sendo desfrutado de uma forma diferente da mesa ao lado. E acaba botando todo mundo no mesmo, né, pacote, e isso incorre num prejuízo para a missão. Então, penso eu, resumindo, que da mesma forma como missionários costumam ser bastante estratégicos no contexto transcultural, nós também precisamos ser estratégicos aqui e não impor barreiras desnecessárias à pregação do Evangelho. Então, é necessário avaliar. É necessário avaliar se aquilo ali vai, né, cair bem, se aquilo ali vai ser bem entendido, se aquilo ali não vai provocar mais prejuízo do que lucro. Não é? Legal. Algo muito parecido também. Eu acho que as perguntas aqui vão girar em torno de casos específicos, né? Então, os princípios, a regra geral, a gente já entendeu, né? Mas uma outra questão específica, um casal cristão poderia oferecer bebida alcoólica em sua festa de casamento, ainda que correndo os riscos de os convidados se embriagarem? Eu acho que cai no que o Diogo falou, né? É bem o que o presbítero acabou de falar, gente. Nós deveríamos avaliar, levando em consideração o que seria melhor para a missão que o Senhor nos confiou. Os noivos conhecem seus convidados, sabem de seus parentes, de seus irmãos em Cristo, de seus colegas. Pode ser, aliás, pode ser não. Geralmente, um casamento é uma grande oportunidade de pregação do Evangelho. Então, nós precisamos nos preocupar com tudo. Não adianta fazer um culto a Deus, pregar o Evangelho, cantar louvores ao Senhor e, num momento posterior, dar a impressão para as pessoas de que nós nos esquecemos de Deus. Ou de que a vida está separada para a gente. Aqui é para Deus e aqui é para mim. Não, tudo é para Deus. E a nossa alegria está em obedecer o Senhor. Nós recebemos dele para isso. Então, eu avaliaria quem são as pessoas e como aproveitar estes momentos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Agora sim, né, com isso, a gente não quer fazer desse alerta um limite proibicionista. Uma nova proibição. Uma nova né? proibição. Porque se, por exemplo, você pensar no Senhor Jesus, quando ele transformou água em vinho, havia a possibilidade real de que os convidados daquele casamento se embriagassem. Eles já estavam bebendo vinho há um tempo. Já inclusive. vinham no negócio, né? Já fazia um tempinho. E quando ele instituiu o vinho na ceia do Senhor Jesus, sabia, como Paulo mais tarde soube também, que havia o risco de algumas pessoas utilizarem o elemento da ceia para a embriaguez.
E nem por isso Jesus deixou de transformar água em vinho, e nem por isso Jesus deixou de instituir a ceia com vinho. Eu penso que um ambiente de casamento é um ambiente onde a gente se demora o suficiente para perceber o que está de fato acontecendo. E fica muito claro se há uso ou se há abuso. É diferente do bar, não é? É diferente do bar. Ótimo. No bar as pessoas passam na rua e veem aquela coisa e podem tirar conclusões precipitadas. O ambiente do casamento, não. Você passa um tempo ali, e dos que eu fui, eu sempre vi claramente as ocasiões em que houve uso e as ocasiões em que houve abuso. Nunca fiquei na dúvida. Vi nitidamente. E eu acho que as outras pessoas, que devem ser, inclusive, muito mais espertas do que eu, viram também, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre avaliar as circunstâncias, os convidados. É uma ótima oportunidade para dar glória a Deus. Para dar glória a Deus. Dar testemunho da forma correta. Isso, nós estamos ali. De novo, gente, não são duas coisas distintas. O que nós fazemos no culto, nós também estamos fazendo no momento de festa. Estamos querendo dar glória a Deus. São circunstâncias diferentes, mas nós queremos viver os dois momentos para a glória de Deus. E aí é uma ótima oportunidade de testemunho. E como o presbítero bem apontou, é um momento em que as pessoas se demoram. Não é como o bar. Dá para ver quem está bebendo para a glória de Deus. Dá para ver. Ótimo. Fora essa questão do contexto de bar, né, ou ambientes públicos em geral, é possível beber com ímpios, não cristãos, que nos convidam, às vezes, para um vinho, não sei? Eu acredito que sim. De novo, você pode fazê-lo para a glória de Deus, meu irmão? Se você pode, ótimo. Se você não vai fazê-lo, se abstenha, né? Mas eu acredito que sim. Pense no seu ambiente familiar, num convite que você faz a um amigo, ou numa festa de casamento que você convida pessoas que não são cristãs. É uma ótima oportunidade para mostrar para ele como é que nós fazemos para a glória de Deus. Sempre, né, fazendo aquela avaliação. Se eles são seus amigos, você já costuma saber até que ponto eles, né, vão com bebidas alcoólicas, né? Você conhece uma turma que faz um uso moderado. Existem ímpios que fazem uso moderados. É claro que sem Cristo, sem o Espírito Santo, é muito difícil você ser moderado em tudo na vida, né? Mas existem ímpios que são moderados. E isso aí eu acho que é um puxão na orelha de muitos crentes que não são. Ou seja, não é tão difícil ser moderado. Não é impossível ser moderado. E a prova disso é que há ímpios que são. Mas você conhece também aqueles seus amigos que não são crentes e que costumam cair realmente na bagaceira. E se embriagam, e têm conversas inconvenientes, e tem um clima inconveniente, com convidados inconvenientes, com situações inconvenientes. Eu acho que, nesse caso, você nem sequer deveria ir, muito menos beber ali com eles, porque esta seria, nesse caso, uma verdadeira roda de escarnecedores. Mas nem toda companhia de ímpios é uma roda de escarnecedores. Pode ser uma oportunidade. Pode ser. Inclusive, no casamento, quem controla a lista de convidados é o casal, né? Então já é um... uma outra pergunta que fizeram aqui. A gente falou sobre o vinho, né? E colocou a bebida alcoólica dentro desse contexto apenas de vinho. Mas seria possível o cristão também consumir outros tipos de bebida alcoólica, a exemplo da cerveja? Sim. Eu acho que dos hebreus, dos judeus, era a bebida favorita deles, mas naquele texto que Diogo citou, de Deuteronômio capítulo 14, a lei de Deus menciona: tragam vinho ou qualquer outra bebida forte, né? Então, no caso deles, eu acho que eles estão falando de vinho ainda, tá? Eles não estão falando de uma outra bebida, mas de um vinho mais forte, quem sabe mais fermentado, mais antigo, que foi guardado da colheita passada, coisa do tipo. Eu acho que eles estão falando disso. Mas
eu diria que sim, nós podemos fazer uso de toda boa dádiva que o Senhor nos deu, para a glória dele. Alguns crentes, né, entendem Muito bom. que beber não é pecado, mas acabam canonizando o vinho, Isso. justamente por ser uma bebida mencionada, né, na Bíblia. É uma coisa complicada, porque se nós fôssemos aplicar essa regra a outras áreas da vida, será que nós poderíamos comer arroz e feijão? Será que a gente ia comer feijoada? A Bíblia não menciona isso, né? Então, eu acredito que é um erro mesmo hermenêutico, até uma certa imaturidade bíblica, né? Você achar que pode beber, contanto que seja vinho. Outras bebidas alcoólicas não pode. Por que não? Não faz sentido, né? É uma questão de categorias, né? E aí também a cerveja, ela é muito antiga também, né? A exemplo da cerveja, né? É talvez tão antiga quanto o vinho, há estudos assim. Então, eu não vejo motivos de, havendo esse tipo de bebida ali, no contexto onde os israelitas viviam, se houvesse uma proibição acerca de um elemento específico, como há proibições a respeito de comidas específicas, né, no Antigo Testamento, não haver uma proibição clara na Escritura, né? Isso é interessante mesmo. Na lei havia muitas, né, proibições para comidas, mas não havia proibições para bebidas, né? Nenhuma. Pelo contrário, a bebida ela era incluída nas cerimônias, né? Nos cerimônias religiosas, festivais. Inclusive, acho que a gente tinha esquecido de falar nisso, né? Deus não apenas ordena que o seu povo desfrute de alimentos e bebidas na presença dele, nessa entrega de vinho, mas Deus também estabelece na lei a chamada oferta de libação. Oferta de libação é uma oferta líquida, né, derramada. Então, por exemplo, você tem aquele holocausto, né, diário, em que Deus ordena que seja oferecido para ele, para si mesmo, em holocausto, um bezerro, 2 litros de farinha. É estranho 2 litros de farinha, mas era a medida. No meu interior também vendia-se, né, farinha, feijão assim, no litro. 2 litros de farinha, 1 litro de azeite e 1 litro de vinho que era derramado sobre o holocausto todo. Então, Deus é algo não apenas permitido para os homens, mas é algo aceitável para Deus mesmo no sistema sacrificial. Legal. A gente tem aqui uma pergunta bastante teológica e exegética, então eu vou ler exatamente como está aqui para não dificultar. Em Deuteronômio 14, nós temos a instituição da festa das cabanas, a festa das tendas ou dos tabernáculos, né? Nela, Deus prescreve uma orientação para se comprar vinho ou outra bebida fermentada, como o presbítero Diogo disse. Sendo Jesus o verdadeiro israelita que cumpre toda a lei, podemos afirmar que, em consonância com esta lei, ele seguiu a orientação quando participou dessa festa em João capítulo 7 como um judeu. E, se dissermos que Cristo não bebeu, poderíamos chegar à conclusão de que ele não seguiu a orientação da lei? Então, provavelmente, como um homem do seu tempo, um homem da sua cultura, por todos os anos em que ele participou das festas próprias do seu próprio, né, contexto religioso, ele provavelmente comeu disso tudo, bebeu disso tudo que era oferecido. Mas a gente não pode afirmar isso categoricamente, porque o texto não faz essa afirmação, né, categórica. E também, embora fosse oferecido, não era obrigado que você comesse de tudo aquilo ali. Imagine um israelita que não gostasse de azeite. Ele não era obrigado a comer o azeite, só porque ele, né, teve uma colheita de azeite. Então, a gente não pode dizer que todos os israelitas obrigatoriamente, né, Comiam de tudo e bebiam de tudo. comeu de tudo e bebeu de tudo, porque era obrigado, odiava, mas foi obrigado a comer e beber. Mas é muito provável que Jesus, como um homem da sua época, tenha de fato... Imagina se tivesse Giló nessa festa, hein? Imagine, né? Eu particularmente gosto. Havia ervas amargas na Páscoa, por exemplo, né? Será que todo mundo era obrigado a comer, gostando ou não, né? Legal. Uma outra pergunta aqui de caso específico, mas eu acho que é também uma suposição, né? Mas vamos lá. É possível que uma pessoa sob efeito de álcool, e aqui eu acho que um efeito, não um efeito de embriaguez, né? Um efeito... Uma pessoa que bebeu, tem álcool no seu corpo, poderia ser usada pelo Espírito Santo
para algo como evangelizar ou até expulsar demônios? Eita. Eu não vi a relação entre uma coisa e outra. Se alguém viu... Tá com medo do demônio, irmão? Eu acho, meu irmão, que essa pergunta é interessante, apesar da questão da relação. E eu volto ao que eu tenho falado do começo e quero ir até o fim. Se você fez para a glória de Deus, pode pregar, meu irmão. Pregue com confiança e ousadia no Senhor. Se você não fez para a glória de Deus, continue pregando, mas peça misericórdia a Deus e não ultrapasse os limites. Eu acho que talvez aí entre uma questão, eu não sei se foi essa a intenção, mas eu acho que a gente poderia pensar nisso aqui, né? Porque a gente não falou ainda. Mas talvez entre aí uma questão de consciência. Tipo, eu estou bebendo e aí eu tenho que evangelizar, né? Surge uma oportunidade de evangelismo ou surge algo muito pior, que é uma pessoa possessa se manifestar ali. Como é que está a consciência daquela pessoa que está bebendo, né? Porque eu acho que se ela pensa nesse momento que ela está impedida de evangelizar, ou de expulsar um demônio, ou de fazer qualquer coisa que seja, em algum termo, religiosa, como orar ou ler a Bíblia, né? A gente poderia ir mais além. Se eu estou em casa e bebo, eu posso ler a Bíblia depois, né? Não sei. Eu vou entender tudo errado. Vou orar em línguas aí, né? Não sei. Mas eu acho que talvez possa entrar essa questão, né, de consciência. Por que a consciência dessa pessoa está pesando depois de tomar um copo de vinho ou de cerveja e tal, né? E aí, ela poderia continuar bebendo? Bebendo, Agora, veja. não. Eu acho que a questão é, ela poderia servir o Senhor nessas circunstâncias, Sim, né? sim. Eu acho que ela poderia, porque nós não servimos ao Senhor em estado de perfeita santificação. Nenhum de nós, mesmo sem álcool no corpo, mesmo sem, né? Você pode pensar aí em casos extremos do tipo Sansão. Sansão ultrapassou um monte de limites e ainda assim foi usado por Deus. Isso não significa dizer que ele era a regra, né, irmãos? Ele não deveria ter ultrapassado os limites. Eu acho, de novo, gente, que nós deveríamos ter cuidado para não ultrapassar os limites, fazendo se arrepender e procurar fazer a coisa para a glória de Deus. Isso nos dá a experiência, digamos assim, da confiança nesse momento da evangelização. Eu passei dos limites. É natural que minha consciência me acuse e que eu fique com certo receio. Se eu estou fazendo para a glória de Deus, eu acho que eu vou ter mais confiança ainda para seguir pregando e servindo o Senhor, até expulsando o demônio. Né? Agora, veja bem, bem. o caso não é nem ter passado do ponto, é ter bebido, mas a consciência está de alguma forma alarmando para não fazer determinadas coisas. Tá. Essa pergunta é muito dúbia. Você pode pensar várias coisas a partir dela, porque, veja, quando ele diz aí sobre o efeito do álcool, a gente não sabe se até que ponto, se está falando sobre embriaguez ou não, não é? E veja, tem que ter bom senso para você entender a hora de cada coisa. Não é porque a coisa é boa que ela pode ser feita toda hora. Então, eu posso usar bermuda, eu posso, mas eu não posso ir para o meu trabalho de bermuda. Eu poderia, em tese, beber álcool, posso, mas eu não é permitido sequer beber álcool no ambiente de trabalho, nem no horário de trabalho. Os sacerdotes, por exemplo, não podiam fazê-lo em serviço no templo. Exatamente. Então, bem, não faz sentido se eu vim pregar... É lógico. Eu vou calibrar antes para vir pregar. Quer dizer, eu tenho que pensar a hora de cada coisa, né? Tudo tem a sua hora. Isso. E a gente... Mas, meu Deus, isso nem precisava da Bíblia. Acho que o bom senso resolve a questão... Porque você aplica isso no trabalho, você aplica isso em várias outras áreas da vida. Mas estando você em casa, Isso. na sua casa, com amigos cristãos e não cristãos, e é uma oportunidade de pregação, por que não? Às vezes pode até manifestar ali Exatamente, você. Também. Agora, se a pessoa está querendo dizer assim, está sobre efeito do álcool, no sentido de estar embriagado, essa pessoa deve sair para evangelizar? É claro que não. Vai falar besteira na casa do povo. É um mau, né, péssimo testemunho. Vai ser um péssimo testemunho. Ele deve ir para casa dormir, pedir perdão a Deus e se arrepender. Né? Isso. Amém. Legal.
Mais uma bem específica, eu acho que essa é interessante até. A gente fez um questionamento se o cristão poderia frequentar bares, mas agora a gente vai para um outro lado aqui. Um cristão poderia ter um bar, ser dono de um bar? Essa é bem específica. Então, depende muito do que nós definimos, né? Eu acho que tem uma questão bem cultural aí. O bar... país, né? Se a gente está falando do Brasil e você está imaginando aquele boteco da esquina, que muitas pessoas se embriagam o tempo todo, que o camarada passa antes de ir para o trabalho e depois de sair do trabalho, meu irmão, você estaria sendo um instrumento para escravizar e contribuir na escravidão de muitas pessoas ao álcool, né? Não é a mesma coisa de se ter um restaurante familiar para o qual pessoas vão esporadicamente e em família fazem uso do álcool. Eu acho que um cristão poderia ter um restaurante assim, mas ele não deveria ter um bar do tipo o que nós conhecemos. Não é o que nós conhecemos lá fora. Eu nem poderia falar, assim, talvez vocês são bem mais viajados do que eu, para falar do que seria um pub, por exemplo. Eu nunca estive num, eu acho, então eu não sei como é que os ingleses fazem, ou os americanos fazem. Eu espero que consigam fazer para a glória de Deus. O boteco brasileiro, bem tipicamente, é um lugar de licenciosidade. Sim. Né? É o lugar onde o cara vai encher a cara. É um lugar de bebida em excesso. É um lugar de bebedeira. Sim. Né? E a Bíblia permite a bebida, mas não a bebedeira. Uhum. O boteco brasileiro é um lugar de licenciosidade. É o lugar onde o cara enche a cara e encontra com a segunda, com a terceira, com a quarta, né? Então... Tem uma questão interessante aí, eu gostei dessa questão cultural, e eu vou contribuir, vocês me lapidam aqui, certo? Lá em Belo Horizonte, na minha cidade, existe um evento, inclusive, chamado Comida de Boteco, né? E existem alguns estabelecimentos lá que não são no formato do bar tipicamente brasileiro, do boteco tipicamente brasileiro, mas são reconhecidos como bares, até participam dessas festividades, né? Mas são extremamente familiares. Assim, inclusive, não existe espaço para dança, como tem muitos bares aí, né? Que a pessoa dança um forrozinho e tal. O forte do estabelecimento é muito mais a comida do que a bebida. Eu acho que essa questão cultural, ela, além de ser de país para país, ela pode ser até de estado para estado, cidade para cidade. E aí eu falo do meu estado particularmente, porque é uma festividade, é um evento, né, que acontece uma vez por ano, que conheço muitos cristãos que participam. Vão a esses, aí eu abro uma grande aspas aqui, para não se confundir com bar, lato senso, né? Mas vão a esses bares, a esses botecos, para desfrutar de boa comida, de comida típica mineira, né? E aí eu acho que talvez haja um diferencial. Talvez um outro exemplo seja o fundador da cervejaria irlandesa Guinness, né? Que o autor do livro O que Jesus Beberia até cita, né? Um cristão que fundou uma cervejaria. E, aproveitando o ensejo, né? Qual a diferença desse homem para um dono de um bar na esquina do bairro dos Estados? A cultura na qual ele está inserida, né? Eu nunca estive lá lá na Europa, mas parece-me que há realmente a cultura da cervejaria como um local onde a família inteira pode ir comprar, né, cerveja, ir a apreciar a cerveja. É muito diferente do que nós temos aqui, né, no Brasil. É bastante diferente. A diferença desse homem aí, do dono, né, da cervejaria, do senhor Guinness, para o dono de um boteco brasileiro, é a cultura na qual ele está inserido. É muito diferente aqui no Brasil. Infelizmente, né? Claro. Infelizmente. Esse é um dos problemas. Perdão. Esse é um dos problemas que contribui, gente, para o proibicionismo, né? A cultura da cerveja, por exemplo, é uma cultura muito associada à libertinagem.
Vinho já é uma coisa mais aceitável, né? Você não tem aí propagandas de vinho, com mulheres seminuas, coisa do tipo. Né? Coisa do tipo. Então a cultura contribui muito até para esse proibicionismo, né? De olhar para uma bebida como melhor, a santa, outra bebida. Diogo mencionou aqui a questão da cachaça mesmo, nordestina, uma coisa que é nossa, tipicamente nossa, mas está muito associada a isso, ao boteco da esquina. Lembremos, por exemplo, de qualquer propaganda de cerveja no Brasil. Olha como é o comercial, olha qual é o cenário, quem são os personagens. É associado à bebedeira, é associado à imoralidade, inclusive, né? Então, realmente, o negócio aqui é difícil, né? E diferente. Legal. Com relação a essa questão de cultura também, vem a pergunta a respeito do fumo ou do tabaco. Se enquadraria nos mesmos limites da bebida alcoólica? Eu diria o seguinte, gente, da mesma forma, nós não temos um mandamento bíblico proibindo o fumo. Não tem lá na Bíblia, não fumarás. Não tem isso na Bíblia. Você vai ter que avaliar os poderes das substâncias envolvidas, se isso vai trazer benefício ou não vai trazer benefício, se é arriscado, tão arriscado, não tanto arriscado. É algo sobre o qual nós deveríamos pensar. E, de novo, ter essa consciência que, embora não seja proibido pelas Escrituras, pode ser perigoso, né? Pode ser extremamente danoso. Outra coisa aí cultural, por exemplo, fumar no Brasil não é crime, mas, assim, já é o contrário da bebida. Todas as propagandas trazem os riscos, as pessoas morrendo ali por trás de uma carteira de cigarro, é sempre foto terrível de gente morrendo. É até um programa, eu acho que de governo, diminuir os fumantes ou o número de fumantes no país, né? Porque isso dá trabalho para a saúde, isso dá trabalho para a família, isso dá trabalho para um monte de gente. Mas, de novo, não é explicitamente um pecado à luz das Escrituras. Se entregar ao vício seria. Viver, como diz Paulo ali em 1 Coríntios capítulo 6, dominado por qualquer coisa que não sob o senhorio de Cristo, seria. Né? Quando a gente pensa sobre esse assunto fumo, talvez esse seja mais assim tabu ainda, né, no meio evangélico. Penso que, primeiramente, a gente precisaria fazer uma divisão entre formas de fumo que são entorpecentes das que não são. Então, maconha, por exemplo, é entorpecente. Essa aí não tem acordo, né? O camarada usa para dar um tapa na pantera e para sair da realidade. É feita para embriaguez. Ela é feita para o entorpecimento mesmo da mente. Mas, do outro lado, essa não é a única categoria. Você tem cigarros, você tem charutos. E quando a gente fala em charutos, a gente vai lembrar que, por exemplo, Spurgeon fumava charutos. Todos os puritanos. Os puritanos, né, por causa da cultura e do ambiente onde eles estavam inseridos. Então, será que eles estavam pecando, né, quando esses homens fumavam charuto? O charuto, ele não é inebriante, né? Ele não é entorpecente. Pode ser danoso para a saúde. Pode ser danoso para a saúde, né, como tantas outras coisas. Mas não é. E aí, mais uma vez, se eles faziam um uso moderado disso, se eles não se deixavam dominar por isso, se eles não fizeram do charuto um ídolo, então nós não podemos enquadrar isso como um pecado. Certo, muito bom. As últimas duas perguntas para a gente terminar, pelo menos as que eu recebi aqui, né? Provérbios 32:7, eu não sei de cor, mas vamos lá. Provérbios 32:7 é uma recomendação para que pessoas tristes se embriaguem. Tem que ler, né?
acho que ele errou a referência, porque na minha Bíblia Provérbios só tem 31 capítulos. Faz sentido mesmo, né? Eu deveria ter pensado nisso antes de perguntar, inclusive. Então, fica difícil sem a referência correta. Vamos lá, você que fez essa pergunta, se você está ouvindo Provérbios o Band, 31:6, deve ser 31. o texto que você citou. pronto. Diz assim: dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer e vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Show. Dessa primeira parte aí é mais fácil, né? Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer. Eu acho que isso é bem comum naqueles filmes épicos, você está assistindo e o soldado foi ferido no campo de batalha, eles guardavam mesmo um vinho mais estragado, esse que era mais do tipo vinagre, para que os soldados bebessem em batalha feridos e não sofressem tanto com a dor daquele ferimento. Quanto à tristeza, gente, fica mais complicado explicar isso aí. Eu teria que pensar melhor. Porque não faz sentido você esquecer, fugir da realidade, tendo em Deus tudo o que você mais precisa. Será que este caso aqui poderia aliviar? Pode ser que sim, desde que eu não me esquecesse de Deus como meu Deus. Algo medicinal, algo do tipo, né? Então, quando a gente pensa num texto bíblico difícil, né, o contexto sempre ajuda a gente. Se você ler a partir do versículo 4, você vai ver uma coisa bastante interessante sobre o vinho também. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Aí eu já fico aqui pensando, né, o salmista do Salmo 23, dizendo que Deus faz o cálice dele transbordar, e aqui diz, não convém aos reis beber vinho. Não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer juízo aos oprimidos. Aqui é beber em serviço. Beber em serviço. Né? E aí, na sequência, dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer. Então, me parece que o texto não é sobre beber ou não. Não é sobre alcoolismo, se pode ou se não pode. É sobre a prudência que se deve ter na vida para você saber discernir os tempos. Qual é o momento de cada coisa? Qual é o momento certo para cada coisa na vida? Como também Eclesiastes vai dizer que há tempo para tudo, né? Então, a hora que é conveniente e a hora que não é conveniente. Não é que beber nunca seja conveniente, mas aqui nesse caso, tem hora para isso. Tem Estar de circunstâncias serviço, para isso. governar, julgar, não é a hora certa. Exato. E aqui, pelo que a gente vê, a bebida ela é usada como um exemplo, né, de algo que tem o tempo certo. Mas a bebida não é a única coisa na vida que tem o tempo certo. Isso. Todas as outras dádivas de Deus vai ter a hora certa. Até orar, vai ter hora que não é para orar, é hora para sair agindo, né? Imagina uma pessoa sofrendo, em vez de você estender a mão para ajudar, você diz, não vou ajudar, não, vou orar. Porque a Bíblia diz que a gente tem que orar em todo o tempo. Isso. Então, não é assim. Tudo Como o tem o seu exemplo de tempo Paulo, certo. né? Que diz que casais, por exemplo, deviam se abster de atividade sexual Exato. para oração, Exato. mas por um período Sim. determinado. Então, me parece que esse provérbio aqui não está falando sobre se bebida é lícita ou não. Ele está falando sobre a prudência que a gente tem que ter no discernimento do tempo certo de cada coisa. Eu acho que, a exemplo desse texto, a gente tem também, mais uma vez, Paulo, dizendo que seria bom que o solteiro permanecesse só. Isso não significa que todo cristão permanecerá só ou que todo cristão se casará, né? A última pergunta, eu acho que ela é respondida por essa nossa última resposta também. Eu poderia, ao final de um dia, beber ficando alegre, do tipo,
Bebi, fiquei alegre, estou sozinho, sem ninguém por perto, me preparando para dormir e me relaxar numa rede. Bem específico, né, o dia desse camarada. Parece que está falando em causa. Em causa própria. Ficar alegre, mas sem extravasar. Teria algum pecado nesse caso em específico? Bebeu para a glória de Deus. Eu queria me lembrar, inclusive, do Guinness. Né? Ele, no início ali da cervejaria, ele dava algumas doses de cervejas para os seus funcionários, porque ele entendia, e eu acho bastante bacana como ele explica a visão de negócio dele. Né? Ele entendia que não só existia um Shabá para o cristão, mas ao fim de todo dia o cristão também tinha que descansar. Né? E aí ele tinha esse elemento em doses extremamente moderadas, inclusive a quantia dada para cada funcionário era pouca, né? Para que o cristão, o funcionário dessa empresa, chegasse em casa, bebesse cerveja como um prazer comum e relaxasse. Né? Então, happy hour não é de todo ruim. Pode ser por aí. Pode ser bastante, inclusive, benéfico, salutar, Isso. né? Isso. Aí eu acho que vai, inclusive, Importante. uma coisa limita a outra, né? Esse prazer limita o vício ao trabalho, por exemplo, né? O sim. descanso correto. Então, a pergunta é possível? Sim, dentro dos limites biblicamente estabelecidos, é limite. Agora, para uma pessoa dessa, eu proporia que ela fizesse um teste. Do tipo, passa um dia sem beber para ver se você fica bem. Porque se esse camarada que bebe todo dia passar um dia sem beber e ficar louco, e ficar ansioso, e ficar irritado, talvez seja um alerta de que ele não é tão moderado, ou que ele não está tendo tanto domínio assim, quanto ele pensa ter. Legal, legal. Gente, a gente vai terminando, não tem mais perguntas, eu acho que o assunto não cessou, né? Ainda virão mais perguntas, talvez em ligações e gabinetes, né? Mas eu acho que a gente teve a oportunidade aqui de tratar de forma muito profunda do assunto, né? E pelo menos esclarecer assim muita coisa sobre as dúvidas que percorrem aí o coração dos crentes. Mas eu gostaria de deixar uma palavra final aí, se vocês quiserem complementar, ou enfim. Irmãos, presbítero Diogo primeiro. Então, eu queria dizer que foi uma bênção estar aqui falando sobre esse tema. De fato, eu louvo a Deus por isso, porque a nossa época, os nossos membros precisam dessa, né, instrução. Então, eu realmente, inclusive, agradeço também à juventude, né, por ter aberto esse canal. E o que eu queria dizer por último é que você reflita sobre esse assunto. Seja você do grupo dos que bebem ou do grupo dos que não bebem, mas que você reflita sobre isso biblicamente. Se você bebe, analise-se, reflita, faça um autoexame e certifique-se de que você esteja fazendo isso de uma forma que Deus seja glorificado. Se Deus não está sendo, né, glorificado, seria muito bom que você parasse urgentemente e revisse aquilo que você, né, tem feito. Se você decidiu não beber, ok, tá tudo bem, não tem problema nenhum, você tem essa opção. Eu me reservo a essa opção, inclusive, né? O perigo, ou que eu diria que você precisa rever, é se você é um proibicionista, tanto em relação a si mesmo, quanto em relação aos outros. A postura proibicionista, ela é tão complicada do ponto de vista bíblico como aquela pessoa que faz abuso do álcool. Isso, quanto à embriaguez. Porque o proibicionista, ele está amaldiçoando algo que Deus abençoou. Ele está dizendo que é mal algo que Deus disse é bom. Isso. E ele está criando regras acima das regras que foram divinamente estabelecidas. Proibir o que Deus aprovou é pecado. Proibir o que Deus aprovou é pecado, sem dúvida, né? E muitas vezes diz, não, é só uma questão de cuidado. Mas eu pergunto, será que você se considera mais cuidadoso do que o próprio Deus? Será que você se considera mais sábio e mais sensato do que o próprio Deus? Com certeza você não é. Você tem um preconceito oriundo do contexto religioso no qual você cresceu, e você precisa colocar isso a partir de uma perspectiva bíblica. Isso. Você não é obrigado a beber, mas você não é coerente do ponto de vista bíblico se você é um proibicionista. Reveja isso.
Então, de novo, gente, para ambos os grupos, a questão é: vivamos para a glória de Deus. Se você bebe, faça-o para a glória de Deus. Se você não o faz, não faça, mas continue vivendo para a glória de Deus, sem apontar, sem proibir aquilo que Deus aprovou, né? Que o Senhor nos dê graça de desfrutar desta dádiva e de tantas outras dádivas, de maneira que consigamos glorificar a Deus. Essa é a questão. E como colocou o presbítero aí em algum momento de sua fala, os limites de Deus são abençoadores. Eles nos protegem de muitos problemas e eles nos ajudam a desfrutar das bênçãos de Deus da melhor maneira possível, gente. Então, desfrutemos. Vamos fazer isso para a glória de Deus. Muito obrigado, Ian. Obrigado, irmãos, presbítero Diogo, e que o Senhor nos ajude. Gente, a gente está encerrando essa programação, mas fique ligado nos canais da Juventude, no Instagram, no YouTube, inclusive, nós trabalharemos outras programações com vocês ao decorrer desse ano. Muito obrigado ao reverendo Renan, ao presbítero Diogo por estarem aqui, foi uma bênção e nós estaremos com vocês mais vezes, eu creio aí, para tratar de outros assuntos tão polêmicos quanto, quem sabe, né? Gente, Deus abençoe e até a próxima.